Olá, YouTube! Olá, amigos, pessoas legais que clicaram neste vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser para falar de repetição de leitura, que é quando você tem o hábito de repetir o mesmo livro várias vezes. Eu, particularmente, não gosto disso, porque a minha lista de livros que quero ler, que eu já comprei e não li, é enorme. Então, não faz muito sentido para mim ficar repetindo o mesmo livro ou os mesmos livros, sendo que eu tenho uma lista grande para cumprir. Então, eu não gosto. Porém, é o tipo de coisa que acontece. Por exemplo, o primeiro livro que eu repeti leitura mais de 2 vezes foi esse aqui que eu vou mostrar para vocês. É o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu ouvi falar do Dom Casmurro pela primeira vez quando eu tinha 8 anos. Num livro que eu li, do Fernando Sabino, chamado O Bom Ladrão. Lá nesse livro, ele fala do enigma de Capitu. Quando eu li essas palavras, eu fiquei muito curiosa e quis saber imediatamente, tentei pesquisar sobre o que se tratava, o que era que tratava esse enigma de Capitu, mas não obtive sucesso. Aos 13 anos, na escola, a professora de português deu umas obras literárias pra gente ler e fazer um trabalho, e eu coincidentemente peguei Dom Casmurro e a partir daí comecei a me apaixonar completamente pela obra. Escrevi uma peça nessa época sobre isso e, enfim, fiquei muito fã. Quando entrei na faculdade, continuava com essa minha crença. Aliás, foi a partir daí que eu comecei a ler muito, né, a ter mais coisa para ler, e vi que não valia muito a pena ficar repetindo leitura. Só que eu encontrei um amigo que era partidário da repetição. E o que foi que ele falou pra mim? Ele disse o seguinte: olha, repetir livro é legal, porque quando você lê um livro pela segunda ou pela terceira vez, você já passou por outras vivências, e essas vivências vão fazer toda a diferença na leitura que você vai ter da obra. Eu concordei, continuo concordando. Porém, é uma escolha que você tem que fazer, né? A minha escolha é ler coisas diferentes. E de vez em quando é necessário, a gente é obrigado a repetir leitura. Eu tô me vendo de novo nessa situação agora, porque eu tô lendo este livro aqui, da Susannah Kilp. O título é A Traição nas Imagens, Espelhos, Câmeras e Imagens Especulares em Reality Shows. É um livro com uma linguagem bem difícil, apesar de falar de reality shows. Haters gonna hate, but whatever. Eu vou fazer o meu mestrado. Eu tô lendo esse livro como preparação para fazer meu pré-projeto, e o tema do meu mestrado eu vou estudar sobre reality shows, né? E quando eu comecei a ler o livro, eu percebi que eu não estava entendendo nada, e já me conscientizei de que eu vou ter que ler de novo, porque é uma bibliografia para o meu trabalho, então eu preciso entender, até porque eu vou falar desse assunto. Vou ler um pequeno trecho para vocês terem noção da dificuldade da linguagem. Só um momento. Aqui. As eticidades atualizam-se em diferentes molduras e moldurações, e seus sentidos são negociados e moldurados em diferentes instâncias entre emissor e receptor, ou consumidor ou espectador, tanto faz, que ainda compartilham de modo desigual e diferenciado, mas minimamente, de certos imaginários que tornam os sentidos comunicáveis. Eu não entendi muita coisa, acho que vocês também não entenderam. Pelo menos vocês estão descontextualizados da obra. Eu já tô por dentro, já venho lendo isso há mais ou menos uns 5 dias. E mesmo assim fica um pouquinho difícil para entender. Eu atribuo essa dificuldade de entendimento a 2 coisas. O primeiro é o ambiente de leitura, né? Eu não tô lendo esse livro num ambiente adequado, ou numa sala, ou num quarto reservado, com boa iluminação, com silêncio. Onde é que eu tô lendo? Tô lendo no ônibus, que é um hábito que eu adquiri há muito tempo, e desde a época que eu fazia faculdade de letras, e eu morava muito longe. Então era 1 hora no ônibus que eu ficava revezando entre olhar a paisagem e ler um pouco. Então eu fiquei com esse hábito de ler no ônibus, e tô com esse hábito até hoje, mesmo a distância do meu trabalho para minha casa sendo relativamente pequena. Meia hora no máximo, 40 minutos em dias de engarrafamento. E não é um tempo muito grande para uma leitura que vai te absorver mais, que vai exigir mais da tua concentração. Então, o ambiente de leitura é muito importante, e eu preciso tomar vergonha na cara e voltar a colocar a leitura
num patamar de mais importância na minha vida. Reservar 1 hora ou 2 horas por dia para ler, traçar metas, 10 páginas, 20 páginas por dia, para estabelecer até uma disciplina de leitura, né? Assim, com certeza, a leitura vai render mais. O outro fator que eu atribuo à minha dificuldade de penetração desse livro é o fato de eu estar vindo de leituras mais amenas. Antes desse livro, eu estava lendo O Efeito Facebook, que é um livro do jornalista David Kirkpatrick, e ele fala sobre o surgimento do Facebook e sobre como o Facebook está aí até hoje. É um livro de narrativa, uma narrativa contemporânea, em que muitos personagens são pessoas que você encontra facilmente no Google. Enfim, uma leitura mais leve, né? Que não exige muita concentração. Que eu leio tranquilamente no ônibus, ouvindo música, se bem que eu já ouço música o tempo inteiro, né? Lendo, trabalhando, é um vício. E o outro livro que eu li antes do Efeito Facebook era outro livro sobre reality shows, era esse aqui. Esse também é acadêmico, é o Porquê os Reality Shows Conquistam Audiências, da Cosette Castro. Esse livro da Cosette, ele é um pouco mais acessível à linguagem, então eu também não tive muita dificuldade. Li para fazer meu artigo da pós-graduação, vou até colocar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser dar uma lida. E é um livro de leitura fácil, como eu já disse, juntamente com o Efeito Facebook. Então eu vinha de umas leituras que não exigiam muita concentração ou que eu conseguia absorver mais facilmente. Então, começar a ler um livro que tem uma linguagem mais hermética, mais acadêmica, fechada, fez uma diferença muito grande. Então, eu tô tendo realmente essa necessidade de repensar os meus hábitos de leitura. Então, acho que eu tenho que seguir minhas próprias dicas e focar na leitura e num tempo mais específico para ela. Antes de encerrar o vídeo, eu vou falar para vocês também, e vou escrever no post mais sobre isso, sobre livros que me venceram. Que nessa de não se concentrar ou de não querer repetir, tem alguns livros que eu já tentei ler, mas não consegui dar continuidade. Trouxe aqui um deles, que tem 2 volumes, né? Um livro enorme. Aqui é o texto integral do Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. É um autor muito bacana. E eu já tentei ler esse livro, também tentei ler no mesmo esquema do ônibus, não rolou, porque é um texto denso e que você precisa realmente de concentração. Então eu não consegui passar do primeiro capítulo, e se eu passei do primeiro, foi aquela leitura que você sente que você tem que voltar o parágrafo para ler de novo porque você se desconcentrou. Então eu não considero isso uma leitura efetiva. E aí eu parei de ler e deixei o Dom Quixote, encostado mais um pouco, porque senti a necessidade de reservar um tempo só dele. Então ele tá aqui na minha lista de livros que eu preciso vencer. E eu vou colocar mais livros que eu preciso vencer no post, pra vocês visualizarem melhor, né? Não tenho todos eles aqui, então vou colocar no post, vai ficar mais legal. Bom, gente, vou deixar um agradecimento para quem assistiu até aqui. Vou também fazer uma pequena pesquisa, porque eu tive a ideia de fazer uns vídeos sobre literatura, sobre autores, e queria saber se seria legal, se vocês iam gostar, se eu fizesse livros falando de literatura portuguesa, brasileira, inglesa, espanhola, porque é um assunto que eu gosto muito e que eu vejo que não tem muito canal falando disso, né? Não tem muita gente falando de literatura. De uma forma mais dinâmica, mostrando a literatura de uma maneira mais divertida. Então, eu tive essa ideia de fazer esses vídeos, queria saber o que vocês acham, eu faço ou não faço? Bom, um beijo pra quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!